concentração, comprometimento defensivo deles, que é muito, o nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, né, com os próprios erros e com os acertos é muito alto. Eles mesmos se cobram, eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Então esses debates ajudam muito a fase defensiva, e eu penso que uma equipe que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva, e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. Está muito alto, não tem como... E Paparazzo Rubro-Negro, queria te perguntar sobre o desempenho do Ayrton Lucas. A gente percebeu ele fazendo uma grande partida, não só hoje, já vem melhorando, e eu percebi um detalhe. Ele muito bem na jogada defensiva aérea, né? E era uma pequena deficiência que a gente percebia, que algumas jogadas aconteciam, e a gente percebe algumas coisas que já dá para ver que tem ali um pouco do impacto impressionante. Bom, a partida do Ayrton, mais uma vez, foi muito completa, muito boa, muito sólida. Esse ponto que você citou sobre a fase da defesa da área é uma coisa que ele mesmo se cobrava, porque a torcida... na torcida, não, senão todo mundo meio que pegava no pé dele, mas muito, eu falei para ele, tem que ter as ideias claras dentro da área, quem que são as prioridades para ele defender, não dá para defender tudo. O lateral sempre fica sobrecarregado, e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Então nesse ponto aí, mérito é dele. E segundo, existem jogadores que crescem com determinados tipos de estruturas diferentes, né? A gente olha para o Ayrton, ele teve uma fase incrível aqui com o Vitor Pereira, na qual com o corredor aberto, mas eu acredito que para recuperar a melhor versão dele fosse juntar e diminuir as relações e fazer ele ter mais linhas de passe para poder simplificar um pouco o jogo dele, e ele veio se sentindo melhor. Mas assim, o jogo que ele fez contra o Vasco, confiança, recupera a hierarquia que ele tem dentro do grupo, dentro desse elenco, e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais uma lição para todos, nós, vocês e torcida, de que um jogador ele não desaprende, né, de jogar, né? Ele só precisa de tempo, carinho, e ele vai recuperar a melhor versão em tempos, né? Ele, o Wesley, todos eles demonstraram isso para nós. Então fica a lição aí. E o Eric mais uma vez, um jogo extraordinário. O Eric é fora de série, jogador fora de série. Felipe, boa noite. E Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e até sobre essa questão que o jogador não desaprende, né? Tivemos a calibrar a pontaria, mas parece que passou 7 meses, né? Esse intervalo que ele volta a jogar futebol. Realmente, não parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele está incrível, e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo, e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que automatizar mais para ele, e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então fico muito feliz pela partida dele, e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom, e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda em cima dessa questão do ataque, hoje você começou com o Pedro e Cebolinha, que ano passado era a dupla tida como titular, um dos grandes momentos do Flamengo no ano, e os dois se machucaram, ficaram um período fora. O Pedro, uma lesão mais grave, Cebolinha, menos tempo, mas enfim. Qual o ganho que você tem nessa questão de elenco e ofensivo, você poder contar com eles dois? Que parece que mesmo o primeiro jogo deles juntos esse ano como titular, mas parece que eles já estavam jogando juntos, enfim, é uma sintonia muito fina entre eles, né? Sim,
escolha pelo Cebolinha hoje foi pelo plano de jogo, pelo que eu imaginei que pudesse acontecer com a equipe do Corinthians na fase defensiva deles. Então, onde estariam as vantagens, e imaginei que um jogo seria melhor para o Cebolinha antes que de outro companheiro, né? Então, ele tem essa relação socioafetiva com o Pedro, que é muito boa, mas também com a Arrascaeta, e eles se entendem muito bem, né? Então, muitas das vezes o Pedro gosta de fazer um jogo mais associativo, e ele é o cara que dá profundidade. Também o Michel faz muito bem isso aí, e é muito bom ter todos esses jogadores disponíveis, né? O Cebola vem numa lesão muito grave, a lesão mais grave de todas no futebol, e também outro jogador que parece que não sentiu, né, todo esse tempo parado. Tem ainda que evoluir, temos coisas que trabalhar, que melhorar, mas é muito bom ter Cebola, Michael, Bruno, Luiz, Plata, todos podem jogar nesse lado do campo, até mesmo o Matheus Gonçalves pode jogar aí, e é importante que eles se sintam confortáveis dentro do campo. Apesar de estar fazendo uma boa temporada, numa carreira esse ano elevada, teve seu nome gritado pela torcida do Flamengo hoje. Eu quero saber de você se você consegue ver algum paralelo com o Hugo Souza e o Matheus Cunha, porque é o goleiro que veio revelado do Flamengo, está no banco de reservas, se você acredita que é necessário que ele saia do Flamengo, ganhe casca, para voltar e consiga talvez desempenhar um futebol com mais constância. Obrigado. Bom, o Hugo, eu já falei sobre ele em outras entrevistas, né? É um amigo que eu tenho, um ex-companheiro aí durante alguns anos, e é um cara com um potencial muito grande e muito corajoso, né? Porque ele decidiu sair, também era o momento dele sair. Aqui as portas, a situação dele estava bem complicada realmente, as portas estavam se fechando, e ele teve muita coragem de ir para Portugal, num clube de menor expressão, para poder mostrar o futebol. E aí eu acho que ao sair desse contexto do Rio de Janeiro, para ele foi muito bom, e hoje ele é o goleiro que ele é. A falha que ele teve não quer dizer nada, até mesmo pelo respeito que ele tem com a torcida do Corinthians, com grandes atuações, e hoje fez também grandes defesas. Então, um goleiro que o mérito é dele, né? Conquistou sozinho. E o Matheus foi titular do Flamengo, é um cara que é muito confiável, confio nele, vai jogar na quinta-feira, e não tenho dúvida que se precisar, como vou precisar em alguns momentos do ano, sei que eu posso contar com ele de olhos fechados, né? Então, não sei sobre sair ou não sair. Hoje o Rossi está sendo titular, está desempenhando um trabalho também, para mim o principal do goleiro é debaixo da trave com as mãos, e ele está fazendo bem, e depois com os pés também nos dá muito a equipe, e os dois goleiros têm essa briga saudável entre eles, e hoje por hoje estou optando pelo Rossi, mas eu sei que se precisar eu posso contar com o Matheus. Até mesmo quando eu cheguei aqui na Copa ele era o titular e o time estava classificado até a semifinal. Juventude 6-0, depois teve 2 empates sem gols e hoje voltou a ter um placar muito elástico, 4-0. A gente já ouviu, né, tanto da torcida quanto da imprensa, comentários a respeito da dificuldade do Flamengo em alguns momentos em fazer gol, mas a gente viu recentemente 2 grandes goleadas. O que você acha que pode estar acontecendo? Algum posicionamento tático da sua escolha? O que você acha que pode estar tendo essas oscilações entre uma goleada e jogos onde o Flamengo não conseguiu marcar? Bom, primeiro, se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos, e muitas vezes eles também perdem gols. E daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos. Quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco, não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque, o culpado é o Bruno Henrique no ataque, ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir para o torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols.
Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles, e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Se o orçamento, né, fosse solução, a gente entrasse com 15 em campo, mas não é assim, entra com 11, muito bons, entramos com os melhores 11 da América no campo. Mas o adversário também joga, também tem suas armas, também sabe anular. Senão o único time seria campeão todos os anos e o futebol é tão complexo por causa disso. Então, o mesmo torcedor que me pede, ou mesmo o jornalista que me pede para botar o Gerson de volante, é o que me pede para botar o Nico de meia. Então, deixa comigo. Quem vai errar sou eu, quem vai acertar às vezes sou eu, e deixa que esse é o meu trabalho. Passado, jogando mais centralizado, e nesse ano você enxerga ele mais como ponta? Não, eu acho que o Matheus, a melhor versão dele é aberto na ponta direita, porque é um jogador de drible, desequilíbrio, é um jogador que é criativo e consegue se resolver bem em espaços curtos e pressionado. Ou seja, a melhor versão para mim dele seria ali, que ele pode jogar em outras, não tenha nenhuma dúvida. Como você falou, na final do Mundial eu botei ele por dentro, jogou com o Tite na ponta esquerda, jogou comigo já na meia esquerda, no lugar do Arrascaeta na pré-temporada, e ele pode desempenhar. Ele pode, como o Luiz Araújo também pode jogar aberto na esquerda, como pode aberto na direita, como pode jogar por dentro. Eles podem fazer. Agora, a melhor versão dele para mim seria aberto na ponta direita, né? Agora, hoje senti que ele merece merecia esses minutos, porque ele vem treinando muito bem. É um cara que quer jogar, que está sempre se exigindo mais para jogar, e eu gosto de jogador assim que se incomoda quando fica fora e trabalha para poder ter minutos, e hoje foi premiado com minutos antes que outros companheiros. A química entre eles dois? Bom, primeiro que o meu modelo pede muito, né, ou exige muito, ou os volantes são o verdadeiro coração para mim do time, e muito do que acontece no campo depende deles. Então, os 4 volantes mais o Gerson, quinto, são os jogadores que podem jogar aí, e todos eles têm tido muito bom desempenho. Por exemplo, para mim o Everton Araújo foi muito bem contra a LDU, o Alan foi muito bem contra o Juventude, entrou muito bem contra o Vasco. Então eles têm tido um grande desempenho. O Eric e o Nico têm eles tiveram mais minutos ultimamente, jogaram juntos mais tempo, portanto eles desenvolveram dentro do campo essa química, porque o jogador vai se conhecendo, vai sabendo o que o companheiro faz, gosta e aonde ele gosta de se movimentar, e eles se entendem muito bem. Isso é para fora, né? Para dentro eu já me apego a muitos outros aspectos além da posse de bola. Para mim são outros aspectos de cobertura, de detalhes mesmo micro do jogo, que eles são muito completos, eles dão muito à equipe, eles cobrem muito a zona do campo e fazem com que a equipe, com e sem bola, sempre esteja melhor posicionada. Vem tendo um desempenho muito alto, e um ritmo de jogo muito alto também, coisa que eu achava que ele tinha que melhorar do ano passado quando eu cheguei aqui, que era essa intensidade dos 90 minutos, e hoje ele já consegue fazer muito bem. Então, continuar com esse cuidado aí para que eles possam continuar dando muito para a equipe, que eles são muito importantes. Partida tão espetacular de uma equipe, parecia um time europeu jogando aos nossos olhos. E você citou ainda há pouco que o Matheus Cunha será o goleiro titular do próximo jogo de Copa do Brasil contra o Botafogo, né? Botafogo da Paraíba. Vai ser só o Matheus Cunha, ou no planejamento da comissão técnica o Flamengo virá com uma equipe alternativa? E vindo com uma equipe alternativa, recentemente vimos um time aqui do Rio de Janeiro que levou uma equipe alternativa e até o técnico ficou para poder trabalhar a equipe titular, né, dar ritmo de jogo para a equipe titular. Você também iria ou ficaria no Rio de Janeiro? Não, eu não planejei o jogo ainda, porque eu não assisti o
Botafogo da Paraíba. Então não sei muito bem ainda como eles jogam, vou analisar a partir de amanhã e eu vou decidir o que eu faço perante a esse jogo, esse desafio que vamos ter pela frente. O Matheus eu vou colocar para jogar, o Rossi precisa de descanso e ele merece também jogar esse jogo. E os outros eu vou ver ainda, né? Tem outros jogadores que também merecem jogar, tem outros jogadores que têm que descansar, que estão numa sequência muito grande de jogos, mas com certeza eu vou para esse jogo porque é muito importante para a gente também essa vitória na Copa do Brasil.